Bom dia a todos. Como ele disse, o meu objetivo é apresentar para vocês o ArcGIS Pro. Ele é a mais nova aplicação da plataforma ArcGIS para o ambiente desktop. E o objetivo dele é complementar o pacote de aplicativos desktop, trazendo o melhor do ArcMap, ArcCine, ArcCatalog e ArcGlobe em um único lugar. Vocês vão perceber que ele tem uma interface bastante intuitiva, moderna, totalmente atualizada, é um aplicativo totalmente novo, feito do zero, responsivo, e que vai conseguir endereçar para vocês, num único lugar, o uso de dados 2D e 3D. Não só o uso, análise, gestão desses dados e a publicação desses dados que foram produzidos no ambiente desktop para o ambiente online. Hoje a gente vai focar no 3D e eu queria primeiro passar com vocês para que vocês vissem um pouco da interface. Quem já é usuário da plataforma ArcGIS e conhece o aplicativo desktop, vai perceber que muitos dos ícones, como bookmark, a opção de troca de basemaps, adição de dados, estão todos presentes aqui e de forma muito mais acessível. Um outro ponto importante, ele está extremamente rápido, extremamente responsivo. Qualquer mudança, ou enquanto ele está carregando uma visualização, ele não bloqueia para você as outras opções. Isso também melhora muito a produtividade do seu trabalho. Outra melhoria que fizemos foi uma reorganização da experiência que você tem com o uso das ferramentas mais importantes, que são as ferramentas de análise. Vocês vão notar que aqui no meio eu conto com as principais ferramentas, as mais usadas, isso vai sendo atualizado na medida que você vai utilizando a aplicação. Para quem já está familiarizado, eu continuo com a opção de buscar pelo nome, ou eu posso buscar por aquela árvore que apresenta todas as opções de análise espacial. Outro ponto também, eu posso esconder ou reapresentar para melhorar o meu ambiente, né, ampliar a área disponível para visualização. Tá? E um outro ponto também bem legal, você não precisa mais ficar preso a uma navegação baseada em uma série de janelas. Quando você seleciona uma camada de interesse que você queira trabalhar, vocês vão perceber que aparecem menus específicos aqui. Então, ele vai sempre apresentar para você aquilo que você vai precisar usar naquele momento, sem poluir a sua navegação no aplicativo. Vamos conhecer um pouquinho mais e, para isso, a gente já viu um pouco da performance e estamos o tempo todo falando que é fácil a utilização e trabalhar com 2D e 3D. Eu quero inserir para vocês, e a gente vai criar do zero, uma cena 3D. O que a gente estava vendo antes era 2D. E enquanto ele prepara um ambiente para a gente, uma breve explicação, você pode trabalhar com 3D de duas formas dentro do Pro. Trabalhar numa escala global, que é essa aparição que vocês estão vendo aqui. Então, se o teu projeto ele envolver algo ou ativos que trabalhem com uma escala, por exemplo, de ir a um continente ao outro, você precisa de uma exibição que mostre a envergadura do globo, que é essa navegação que a gente está fazendo aqui. Tá? Agora, se você trabalhar com uma outra perspectiva local, uma área menor, na qual você vai fazer uma modelagem, por exemplo, para prever e mitigar impactos ambientais, você rapidamente pode alterar essa cena para uma cena local. E a gente passa a trabalhar com um sistema de coordenadas projetado, por exemplo, que vai entregar para você mais assertividade nas medições e análises que você venha a fazer. Vamos voltar um pouco para a área que a gente estava. Deixa eu utilizar um bookmark aqui. E eu vou fazer uma troca para vocês verem um pouco também de basemap. Ele, por estar em 3D, ele vai usar aquele mesmo basemap que vocês que já são usuários conhecem, de imagens, e vai sempre tentar renderizar com as informações de elevação que ele tem. É o mesmo basemap que vocês já contam hoje. Ele faz essa apresentação em formato 3D para vocês. E eu não mudei de aplicação, eu estou na mesma aplicação ainda. Uma outra opção, e que é muito útil, é você conseguir fazer a visualização de 2D e 3D ao mesmo tempo e de forma linkada. Então vejam que aqui eu estava naquele exemplo anterior, 2D,
e eu tenho o meu 3D aqui. Qualquer movimento que eu faça, pan, zoom, refletem em ambos os lados. Isso é incrível para que você consiga trabalhar com visões complementares sobre o mesmo espaço. Bom, eu vou trazer essa cena aqui total, como eu falei que eu ia criar algo um pouco do zero. Eu vou trazer para vocês essas duas camadas que eu tenho aqui, uma representando esses pontos, que são árvores, e uma outra que são edificações. Vou copiar e vou agregar ela nessa nova cena que a gente acabou de ver. Ele vai renderizar para mim, de novo, esses dados são camadas 2D, vocês estavam vendo anteriormente. Ele vai me auxiliar em transformar esse dado 2D em 3D. Ele está carregando o basemap, carregou, como vocês podem ver, os pontos, carregou as edificações. Então eu vou dar um zoom para vocês terem uma visão um pouco melhor do que se trata. Só que vocês podem perceber que está um pouco pranchado, achatado, é como se fosse uma visualização de imagem. Então, uma primeira modificação que a gente faz é informar para ele que eu vou querer trabalhar com ambas as camadas como se fossem camadas 3D. E ele já vai começar a identificar um pouquinho diferente cada uma delas. Então, primeira mudança que eu vou fazer, e o Dorival citou para vocês uma outra aplicação que passou a fazer parte da plataforma há mais ou menos 2, 3 anos, que é o City Engine, que é um software para auxiliar a gente na modelagem 3D de ambientes, principalmente urbanos, cidades, e ele ajuda a dar um visual mais real, mais realístico, tá? E é ele que vai me ajudar, um pacote de regras que eu criei lá, que eu vou trazer para cá, para o Pro, que vai me permitir sair dessa exibição 2D, vou adicionar, chama-se uma camada procedural, que tem as regras, vou tirar as 2D, e vou pedir, vou importar, é uma regra que eu criei lá, e vou aplicar essa regra aqui, de representação. E aí vocês vão perceber aqui, é só um exemplo, isso aqui é um tipo, uma espécie de árvore que está se apresentando em 3D, e eu vou linkar essas regras com um campo que tem nessa camada de pontos, que é o tipo de espécies. Na verdade, desculpa, é o symbol name. E vou aplicar. O que ele vai fazer é renderizar novamente aqueles pontos verdes pranchados que vocês estavam vendo anteriormente no mapa, sendo que agora exibidos em 3D. Tá? Isso é uma coisa incrível e muito simples de fazer. Esses dados de ponto eles são muito comuns em várias prefeituras, vários governos de estado. Então, notem que é uma funcionalidade muito interessante. Eu vou fazer a mesma coisa com as edificações, de uma forma um pouco diferente. As edificações elas têm um atributo de altura. Então, eu vou informar que ele pegue esse atributo de altura, que é esse atributo height. Só um instante. Desculpa que eu peguei a camada errada. Vamos lá. E essa informação está em metros, ela foi otimizada para que a gente pudesse ver em pés, pela região que é. E ele rapidamente fez uma extrusão daquelas edificações que estavam antes achatadas em 3D. Isso é interessante, mas isso ainda pode ser melhor. Se você tiver um levantamento aéreo, e aí eu vou voltar para uma cena que eu tinha aqui, com um sensor laser, por exemplo, equipado, a gente pode partir para uma outra visualização. Antes, e um pouco do porquê a gente fez essa simbologia, eu quero apresentar para vocês uma outra possibilidade. Eu vou pedir para ele apresentar para a gente os tipos de uso. Isso é muito importante para quem trabalha com ordenamento do espaço. E rapidamente a gente vai conseguir perceber com aquelas edificações que agora passam a ter uma cor atreladas a elas, e aqui tem uma simbologia, quando eu clico em cima, o tipo de uso. Então, aqui é uma arena,
eu tenho áreas com tipo de uso comercial, áreas com tipo de uso governamental. Isso é fundamental para a gente saber como o espaço de uma cidade, isso pode ser muito bem um outro ativo que vocês tenham, que pode ser renderizado em 3D, como ele ocupa. Isso é uma coisa que só o 3D entrega. A gente pode ter uma outra forma melhor ainda de visualizar isso. Se vocês lembram, quando eu fiz a extrusão, ele estava um pouco marcado, ele não estava tão detalhado. Aqui a gente trouxe um dado que se utilizou de um sensor a laser, mas, usando o Siri novamente, as regras já estão importadas aqui, eu posso ir para uma representação da textura. E agora eu tenho as fachadas. E percebam, isso aqui é 3D, é um dado de uma área bem grande de uma cidade, e eu estou navegando muito rapidamente, com uma excelente performance. E bem realístico, não? Tudo bem, a gente tem falado muito sobre análise e isso é um incrível diferencial para a plataforma. Uma coisa que a gente pode fazer, e são ativos importantíssimos para qualquer cidade, é aliar isso com a representação de tubulações subterrâneas. Seja tubulação de gás, tubulação de esgotamento sanitário, elétrica, e casar isso um pouco com aquele exemplo que eu estava dando para vocês, a gente tem essa informação das árvores. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai fazer uma previsão, se eu tivesse essas árvores aqui, por algum motivo, sendo projetadas e exibidas. Deixa ele só exibir para mim aqui a árvore de fato. E eu dissesse o seguinte, olha, eu quero que você apresente para mim como vai ser a evolução das raízes dessas árvores. Se porventura elas vão encostar nessa tubulação subterrânea. Então basta eu aplicar, e o que ele vai fazer aqui naquela visualização das árvores que a gente estava vendo anteriormente é apresentar como seria essa projeção. Então vejam que eu tenho vários casos que eu preciso destacar para evitar que essas raízes se sobreponham e causam algum tipo de dano a essa tubulação. As possibilidades que vocês podem fazer do uso do 2D e do 3D aliado e análise espacial são infinitas. É isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado.